Alô, lindezas! E aí, tudo bem com vocês? Meus amores, eu estou super saltitante, super feliz e satisfeita porque eu trouxe o meu primeiro tutorial de maquiagem para o Halloween. Gente, meu primeiro tutorial de maquiagem, assim, artístico, digamos assim. Não é o meu primeiro do ano, é o meu primeiro da vida. Eu nunca fiz uma maquiagem artística, tá? E eu me inspirei no Pennywise, que é o personagem do It, a Coisa, né? O filme que tá aí bombando, que tá todo mundo falando. E eu gostei bastante do resultado. Foi bacana pra mostrar pra vocês que não precisa ter materiais específicos para maquiagem artística. Eu só usei maquiagem que eu já tinha aqui na minha casa, fui improvisando. E saiu esse resultado, gostei bastante. Se você também gosta de maquiagem assim, se você gosta desses conteúdos, já chega dando aquele like do amor, dá bastante like, porque é só assim pro YouTube entregar os meus vídeos pra vocês. Infelizmente, não basta já o sininho, agora tem que ter o like, é muito importante esses dois pra me ajudar, tá bom, gente? Então é isso, se você quiser aprender esse tutorial, tá bem facinho, vem comigo. E nós já começamos esse tutorial fazendo mágica, minhas sobrancelhas vão aparecer prontas, tcharam! Já aplico o meu primer, vou aplicar o da Ruby Rose em toda a pele, principalmente na zona T. E eu já venho com esse tom de corretivo mais clarinho da paleta Fair da Ruby Rose também. Eu queria uma pele mais clarinha, mas como eu não tinha uma base tão clara, eu fui usando as cores mais claras que eu tinha aqui em casa. E para começar a fazer esse olho, nós vamos usar aquele truque do micropore. No caso, eu estou usando o Durex mesmo, então cola ali no finzinho da raiz dos cílios inferiores, sentido as sobrancelhas, deixando um espacinho. E agora, para começar os olhos, eu escolhi uma sombra vinho com fundo arroxeado e eu vou contornar todo o meu côncavo, avançando por canto interno. Quando ela estiver paralela, essa sombra ali com o comecinho da minha sobrancelha, eu vou fazer uma curvinha, eu vou contornar o comecinho do nariz, como se fosse uma sombra assim, num formato mais gráfico, digamos assim. Então contorna ali bem devagarzinho e depois esfuma bastante. E para o canto externo dos olhos, eu tô levando ali sentido o final das sobrancelhas, avançando mais ou menos um dedo a mais. E eu não tô aplicando sombra, eu só tô pegando, esfumando e avançando com ela ali depois da sobrancelha mesmo. Se você quiser avançar mais, aí também pode ficar legal também. E agora é só esfumar bastante com movimentos de vai e vem. Agora com essa sombrinha vermelha, até agora eu só usei paletinhas da Ruby Rose, só usei produtos da Ruby Rose, tá, gente? Mas não é uma maquiagem só Ruby Rose, tá? Falando em produtinhos, todos os produtinhos usados eu vou deixar lá no blog pra ficar mais fácil pra vocês, tá bom? Então eu vou esfumar essa sombra vermelha por cima de todo esse gráfico que a gente fez com a primeira sombra. Em seguida, com um lápis bem macio, um lápis preto, eu vou fazer uma base ali. Eu ia aplicar inicialmente só no canto externo, depois vocês vão ver que eu mudei de ideia, tá? Então eu aplico sempre o lápis antes de aplicar a sombra preta, porque faz uma base bem legal. Em seguida, com o pincel de aplicar sombra, eu venho aplicando a sombra preta. Depois eu venho esfumando, levando ali pro finalzinho dos olhos, também esfumando bastante. E como eu falei pra vocês, inicialmente eu só ia aplicar a sombra preta no cantinho externo, mas depois eu mudei de ideia e tô aplicando ali na pálpebra móvel. Então eu faço toda a base com lápis preto, depois eu venho aplicando a sombra, depositando e esfumando as bordinhas para não ficar nenhuma marcação. Em seguida eu vou aplicar um glitter da Playboy numa cor meio ferrugem, era o mais avermelhado que eu tinha, e para isso eu tô usando a colinha de cílios da Macrylan. É só depositar em toda a pálpebra móvel. Em seguida já vou começar a fazer a pele e vou misturar a base L2 com o corretivo L1 para dar uma pele mais clarinha. Ainda não ficou tão clara quanto eu queria, então eu estou usando novamente aquele corretivo mais clarinho. E eu vou iluminar os pontos de iluminação do rosto e aproveito e já faço o recorte aqui do finalzinho do olho com o pincel bem pequenininho, língua de gato, para ficar um efeito mais Photoshop. Tô usando um talquinho de bebê para fazer ali a vez do pó translúcido e tô selando abaixo da olheira. Em seguida, com o meu pozinho da Vult, eu já venho tirando toda essa marcação do pozinho que eu apliquei e esfumando todo o rosto, né, selando toda a base. E agora nós vamos começar de fato a fazer a make artística. Então o It tem duas marcações ali, como se fosse dois chifrinhos saindo ali
de cima das sobrancelhas, então eu pego o meinho da minha sobrancelha e eu desenho um triângulo com um pincel de boca bem fininho e um batom mate, é importante que seja mate para ele não ficar transferindo, tá, gente? Preencho todo o triângulo, em seguida eu vou aplicar a sombra vermelha porque eu ajudo a selar mais ainda e faço um efeito mais legal no desenho. Depois disso eu venho com o pincel lápis bem de precisão, bem pequenininho e bem pouquinho de sombra preta e passo ali no centro para dar um efeito de profundidade. Abaixo dos cílios inferiores eu tô aplicando aquela primeira sombra que eu apliquei no côncavo, aquele vinho meio arroxeado, e esfumo bastante. Dentro dos olhos eu tô aplicando lápis preto, um lápis bem macio, esse é da marca Hintes, eu recomendo bastante, tá, gente? Fica bem legal. E já inicio novamente com aquele batom que a gente fez o triângulo em cima das sobrancelhas, vamos desenhar o narizinho do palhaço e para isso, com a mão bem levinha, só vir desenhando e contornando o desenho natural do seu nariz. Então ali onde tem mais a dobrinha, onde tem as curvinhas, é só a gente vir contornando e em seguida eu venho preenchendo com o próprio aplicador do batom. Nos lábios eu vou aplicar esse mesmo batom e para fazer aquela boca de palhaço, pego o finalzinho ali dos cantinhos e puxo como se fosse um Vzinho. Eu tô usando um lápis de boca, um lápis bem fininho e vou puxando ali do finalzinho da boca um tracinho formando como se fosse um V deitado. E aí já vai dar aquela característica boca de palhaço. Boca de palhaço pronta, agora eu venho com uma sombra vermelha aplicando ali no nariz, pode ser um pincel aplicador normal, tá, gente? Agora eu vou voltar para a boca e vou fazer aquele desenho que ele tem no centro do rosto, no centro das bochechas, digamos assim. E para fazer esse desenho eu vou usar o próprio aplicador do batom, mas você pode usar um pincel mais fininho, porque vai te dar mais precisão. Esse desenho sai ali um tracinho, sai das laterais da boca e na altura do nariz ele faz uma curvinha e termina com um traço bem no centro dos olhos. E eu preferi já vir fazendo o outro lado para garantir que eles ficassem o mais parecido possível. E acabou que no final eles não ficaram tão parecidos, mas eu fui tentando ali, consertando. Eu acho que dá pra ter uma boa visão do que você tá fazendo, sem fazer um traço e vir fazendo outro, fazendo aos poucos, tá, gente? Dá tempo de você ali consertar um errinho ou outro, aí vocês podem ver que eles estão um pouquinho diferentes, mas eu dei uma consertada com o pincel. Depois que eu já consertei, eu vou aplicar a sombra vermelha só no centro dos lábios, como se fosse um ombre elipse. E em seguida eu já venho esfumando com essa mesma sombra esse traço, porque aí vai dar um ar mais esfumadinho, mais bem acabadinho para esse traço, para não ficar tão marcado. E aí é só esfumar bastante. Para dar profundidade eu escolhi aplicar sombra preta só na base do nariz, ali embaixo e nas laterais. E também passei um pouquinho nas laterais da boca, fazendo assim um ombre elipse bem bonito, bem poderoso. Se você quiser, dá para aplicar um pouquinho de sombra preta bem no centro desse risco aí que a gente fez no rosto, mas eu achei que o resultado já estava bom assim. E para finalizar os lábios, eu estou aplicando película Luminosité da Dylos para dar um efeito vinil e aplicando um pouquinho dessa sombra como se fosse um iluminador. E meio que pronta, gente! Uma ótima opção aí para você curtir o seu Halloween. O que vocês acharam? Me conta nos comentários que eu quero muito saber. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado e se inspirado na minha maquiagem.
Não deixe de me acompanhar também nas outras redes sociais, lá no blog vai ter as fotinhos e também a lista de materiais usados, tá? E no Instagram, claro, vai ter fotinhos também. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Vou deixar um grande beijo da Lili e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!